do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 23, irmãos. Eu quero ter como base para a nossa meditação essa noite o versículo número 33 e 34, mas nós vamos ficar com o 34 a parte A, tá bom? 33 diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Nós vamos trabalhar o versículo de número 34, a parte A, que diz: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O tema da minha mensagem hoje é o poder do perdão. Quero falar sobre perdão aqui essa noite, irmãos. Fui pesquisar e a palavra perdão tem alguns significados. Perdão significa remissão de pena ou remissão de ofensa ou remissão de dívida. Perdão significa desculpa. Perdão significa indulto. Outro significado que eu achei interessante: perdão é o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Perdão é o ato pela qual a pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigir. Ou seja, para exemplificar, alguém me deve algo e eu sou digno de receber aquele algo, mas eu perdoo aquela dívida. Então eu desobrigo aquela pessoa a cumprir aquilo que era de direito meu. Mas o texto que nós lemos, o evangelista descreve que são palavras de Jesus. Jesus está falando: Pai, perdoa-lhes. Como os irmãos bem sabem, o Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné. E essa palavra perdoa-lhes, irmãos, quando aplicada nesse versículo, ela tem dois significados. Quantos significados? Eu escutei. Quantos significados? Dois significados. O primeiro, irmãos, é através da palavra apieme, que significa deixar de lado. A palavra apieme, que é aplicada nesse perdoa-lhe, significa deixar de lado. E a segunda palavra, irmãos, é apoluo, que significa libertar-se. Precisamos entender a aplicabilidade dessa palavra usada por Jesus quando crucificado. O significado dessa palavra, quando Jesus expressa Pai, ele está falando com Deus Pai. Então, Pai, perdoa-lhes. Jesus está falando: deixa de lado. Jesus está dizendo: liberte eles daquilo que eles merecem por conta da ação que eles estão tomando para comigo.
Você pode glorificar o nome do Senhor, irmão? É Jesus dizendo para o Pai: Pai, perdoa-lhes, libertem eles da condenação que eles merecem por conta da ação que eles estão tomando comigo. Que amor, irmãos! C.S. Lewis, ele diz o seguinte, referente a perdão, e aí eu quero ter isso para o nosso pensamento essa noite. Todo mundo acha que o perdão é uma ideia adorável, até que ele tenha algo a perdoar. Então todos nós achamos a palavra perdão algo adorável, algo esplêndido. Quando nós estamos do lado daquele que deve, e é normal, nós queremos vivenciar ou ser beneficiados pelo perdão. Mas o C.S. Lewis, ele diz assim: olha, todo mundo acha o perdão uma ideia memorável, até o dia que chega a vez dele de perdoar. Quando é a minha vez de perdoar algo, é difícil, sim ou não, irmãos? Sim. Mas nós queremos perdão. Perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Eu quero iniciar meu pensamento assim: quem exerce perdão se liberta. E eu vou mais além, só os libertos liberam o perdão. Dá para glorificar o nome do Senhor? A falta de perdão, eu coloquei um exemplo aqui, é como uma pedra muito pesada, amarrada em nossas pernas, e essa pedra está escorregando para um abismo. Falta de perdão causa isso em nós, como se fosse uma pedra e está escorregando para um abismo. Mas também eu quero exemplificar a falta de perdão como uma algema. Essa algema, ela é presa no teu pulso e no pulso daquela pessoa. Em algum momento feriu você, e por conta de você não conseguir exercer o perdão, você está preso a ela ou a ele. Então, por isso que eu disse que o perdão é uma das coisas mais libertadoras para um ser humano. Você pode verificar o nome do Senhor, irmão? E aí Jesus, na cruz, ele diz: apoluo, Pai, perdoa-lhes. Louvado seja o nome do Senhor. Lógico que se Jesus desse uma ordem, uma legião de anjos viriam dos céus, tiraria ele dali daquela cruz, exterminaria todos aqueles soldados. Mas Jesus preferiu seguir o seu propósito, mas antes de entregar a sua vida ao Pai, ele diz: perdoa-lhes. Como Jesus e o Pai, como o Filho e o Pai são o Pai e o Filho são um. Se Jesus está falando para o Pai perdoar, é porque Jesus também já havia perdoado a todos eles. Você pode verificar o nome do Senhor, irmãos? Se nós perdoarmos, nós receberemos perdão. Peraí, pastor, eu entendi. Sim. Se nós perdoarmos, nós receberemos perdão. Muitas das vezes, o perdão que eu estou falando pode até não ser daqui da terra, mas quando eu exerço perdão, o Pai que está nos céus também me perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é uma verdade, irmão, que precisa motivar a minha vida e a tua.
nós não somos do mundo. Nós não somos como as pessoas do mundo. É um absurdo o crente ser vingativo. O crente precisa ser justo, não vingativo. Dá para glorificar o nome do Senhor, irmão? Se nós realmente compreendermos essa ação de Jesus na cruz, nós devemos sentir o perdão fluindo em nossas vidas. Nesta noite o Espírito Santo vai te dar graça para você perdoar. Essa pedra que está presa a você, essa algema que está presa a você, você não consegue chegar no mesmo ambiente que aquela pessoa. Mas hoje Jesus está quebrando essa algema, está despedaçando essa pedra e vai te dar liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmão, se Deus perdoou os nossos pecados, se Deus nos perdoou, e se nós queremos ser parecidos com Jesus, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? Essa é a pergunta. Se Jesus me perdoou, eu não tenho direito nem de pensar em não perdoar alguém. Mas e se me feriu, pastor? E se me caluniou, pastor? E se zombou de mim, pastor? E se me acusou de algo que era mentira, pastor? Você tem que perdoar. Quantas vezes eu, que vos falo, já transgredi com as minhas ações os limites que Deus me deu. E se eu estou aqui até hoje, é por conta da misericórdia dele, e porque ele me perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Será que tem alguém aqui que pode glorificar a Deus por ele exercer tantos perdões para as nossas vidas? Jesus perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: apolua, vai, liberta-os daquilo que eles merecem. Jesus, irmãos, estava vivendo os seus últimos momentos nas mãos dos seus algozes. Ele já havia passado pelos açoites, já havia passado humilhação pública. Nesse momento, ele estava crucificado ao lado de dois malfeitores. E aí eu coloquei algumas perguntas aqui para nós pensarmos. Mas do que Jesus estava sendo acusado? Qual o crime cometido para ter uma morte e uma morte de cruz? Como foi instaurado o seu julgamento? Foi um julgamento justo? Jesus teve oportunidade de defesa? Não, irmãos. A resposta sempre será essa. Do que Jesus estava sendo acusado? Não tinha do que acusá-lo. Ele era o rei dos judeus, sim ou não? Sim. Ele era o Messias, o filho de Deus, sim ou não? Sim. Ele tinha realizado infringido alguma lei? Não. Ele só estava pregando as boas novas, e boas novas de salvação. E por conta disso, ele foi preso, crucificado. Todos nós somos sabedores que Jesus estava ali por um motivo. E esse motivo tinha uma motivação divina. Qual é o motivo de Jesus estar ali, aceitando tudo aquilo, sendo passivo para tudo aquilo? Motivo? Olha para a tua direita aí, para você ver que é qual o motivo. Sim, o motivo é você. O motivo é você, o motivo sou eu.
E Jesus estava só suportando tudo aquilo para a salvação das nossas almas. O propósito era maior, o projeto era divino. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para glorificar o nome do Senhor, irmãos? Abra comigo Lucas 19:10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Evangelho de João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou, possui a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Aos Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme, presta atenção, conforme o bom propósito da sua vontade. Era o propósito, era a vontade de Deus. Jesus está sendo crucificado naquele dia. E qual era o maior propósito? Qual é o maior propósito? A salvação das nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, irmãos, Ele comanda o céu. Ele comanda a terra. Ele comanda o que está debaixo da terra. Pastor debaixo da terra, sim. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos, açoitados, não podiam mais aproveitar da sua liberdade. Haviam cerceado a liberdade daqueles dois homens por dar libertação a uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que eles não tinham o que fazer. Eles começaram a orar, louvar. Aí o Deus que manda no céu, o Deus que manda na terra, Ele dá uma ordem para o que estava debaixo da terra. As placas tectônicas se movimentam, há um terremoto, as cadeias são quebradas, caem por terra. E você sabe por que Deus mandou um terremoto, irmão? Quem pode me responder? Quem pode me responder? Para salvar o carcereiro, a família do carcereiro e os detentos que estavam ali naquela prisão. Tudo que Jesus faz, tudo que acontece neste mundo, ainda é permissão de Jesus, é permissão do Deus que nós servimos. E tudo, irmão, tudo corrobora para o maior propósito, que é salvação de almas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei por que você está orando, eu não sei por que você está intercedendo, aquela pessoa dura de coração. Jesus está ouvindo a tua oração e Jesus ainda dá ordem para esta terra, para que pessoas se salvem através do nome dele. Você pode glorificar Deus. E Jesus perdoa. Jesus perdoa o traficante. Jesus perdoa o homicida. Jesus perdoa o adúltero. Jesus perdoa o Pai Santo.
Jesus perdoa o padre que se converteu. Jesus só não perdoa aquele que blasfêmia contra o Espírito Santo. Só esse pecado que não tem perdão. Se teu marido bebe, se teu irmão bebe, se teu irmão usa droga, pode fazer o que for, magoa a mãe, magoa o pai, magoa o irmão, o dia que ele entrar por essas portas, ou por qualquer outra igreja que tem Jesus como centro, e ele levantar as mãos, oh glória, Jesus perdoa. Há poder no perdão, irmãos. Deixa eu dizer mais uma vez, há poder, é o tema da minha mensagem aqui esta noite. O poder do perdão. Há poder no perdão, irmãos. Diga amém. Jesus é o nosso maior exemplo. É o exemplo que nós devemos seguir. E quando nós nos referimos a perdão, ele é o número 1. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque ele nos dá um exemplo. Você sabia que o perdão sempre vem do maior para o menor? Você entendeu ou não? Vou falar de novo, o perdão sempre vem do maior para o menor. Porque só os grandes, só os maiores têm coragem de perdoar. Aleluia. E aí Jesus, que é o maior de todos, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Aí ele olha para a humanidade e fala: eu perdoo. Você está perdoado. Agora, gente pequena, crente pequeno, crente que não se parece nada com Cristo, não tem condições de perdoar. Ele não perdoa. Mas por que ele não perdoa? Porque ele é pequeno, ele é miserável. Ele é miserável. O Evangelho passou por ele, o Evangelho não habita nele. Então, o crente que não perdoa, o Evangelho não gerou nada na vida dele. O Evangelho não está nele. O Evangelho passou por ele. Mas nós não. Era para você ter dado glória a Deus, você teve a oportunidade. Eu incluí você no nível de Jesus no quesito perdão. Você não entendeu? Eu vou falar de novo, ver se você pega. Mas nós não. Nós estamos tentando nos nivelar a Jesus. Estamos tentando chegar mais próximo de Jesus. E quanto mais próximo de Jesus eu estou, mais parecido com Ele eu fico. Então eu perdoo, eu exerço o perdão. Você pode glorificar o nome do Senhor? Essa palavra, irmão, contrasta com os nossos dias. Contrasta com a realidade da igreja. Não é? Contrasta, irmão. Tem pessoas aí fazendo fiquinha para você se arrebentar na vida. Por quê? Porque você fez algo para ele, você já foi lá se consertar com o irmão, porque crente é assim, né? Crente segue a Bíblia. Se você for ofertar, e se tiver alguma coisinha entre você e teu irmão, o que a Bíblia orienta? Fala algo. Se conserta primeiro, antes de trazer a tua oferta para o altar. Então, nós que somos crentes maduros, nós não temos esse negócio. A gente vai, se conserta, não é? Não posterga as ações que devemos tomar como crentes, não é? Não tem rusguinha. Glória a Deus! Uma igreja sadia, uma igreja madura, não tem esses negócios. Aí eu vou e perdoo. Você pode glorificar o nome do Senhor. Mas quando há a falta de perdão no meio da comunidade de fé, não há poder de Deus.
não há manifestação do Espírito Santo. Então a orientação é: vai e se resolva. Vai e perdoe. Jesus é o nosso maior exemplo de perdão. Quem perdoa age como Jesus. Eu quero aplicar aqui, com a graça de Deus, 4 lições, 4 exemplos de ações de perdão do Senhor Jesus. Eu quero, diante do exposto, apresentar aos irmãos quem Jesus perdoou. Vou citar aqui 4. Falou muito mais ações, mas eu vou citar aqui 4, porque esses 4 exemplos, essas 4 lições, irá falar diretamente comigo e com você. Então, primeiro, Jesus perdoou os seus algozes. Os algozes que Jesus perdoou, que eu estou falando aqui, são os fariseus, são os escribas, o Império Romano. Então Jesus perdoou os seus algozes. E quando eu falo de fariseu, de escriba, de Império Romano, eu estou falando de perseguição. Jesus perdoou aqueles que o perseguiam, aqueles que entravam em embate contra Jesus, batia de frente, que não gostavam de Jesus, que não ia com o ministério do Senhor Jesus. Então Jesus perdoou os seus algozes. Vou te mostrar. Evangelho de Lucas, capítulo de número 47, capítulo número 22, Evangelho de Lucas 22, do 47 ao 54. Nós vamos ler tudo aqui junto, do 47 ao 54. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele, que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E, respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido com ele: Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. Aqui nós lemos e apresentamos fariseus, anciões, exército do Império Romano. Do 63 ao 66, por favor, 22, do 63 ao 66. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e, vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais dos sacerdotes, e os escribas, e o conduziram ao concílio. Capítulo de número 23, vai ser um pouco longa a leitura, nós vamos ler do 1 ao 25. E levantando-se a multidão, toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a buscá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César,
e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse: tu dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E, sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Interrogando com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes com os seus soldados desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um contra o outro. Versículo 13. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Preste atenção na leitura. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti. E eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois que soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhes o detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás foi lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. 21. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles, seus algozes. Eu li 3 textos para provar aos irmãos que os escribas, fariseus e o Império Romano tiveram a oportunidade. Observe que na última leitura, quando Herodes retorna Jesus para Pilatos, Pilatos chega a declarar a eles: eu não vejo nada do que eu posso acusá-lo. Farei o seguinte: vou dar uma surra nele, vou açoitá-lo e depois vou soltá-lo. Mas os religiosos diziam: não queremos, crucificam. Pilatos teve a oportunidade de não permitir a crucificação de Jesus, mas mesmo com todo o seu poder, ele não exerce o perdão, a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, quando está na cruz, ele diz para o Pai: Pai, apolua, perdoa-lhes. Jesus está dizendo: Pai, perdoa todos esses fariseus, perdoa os escribas, perdoa Herodes,
perdoe Pilatos, perdoe os soldados que estão zombando de mim, perdoa-lhes, Pai. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Tu tem coragem, irmão? A gente não perdoa por menos do que isso. Estou falando que Jesus passou 2 dias jogado de um lado para o outro, sendo apontado, sendo julgado, escarnecido, açoitado. Mas quando está na cruz, ele olha e diz: perdoa-lhes, Pai. Você pode glorificar o nome do Senhor? Será que você sofreu tanto assim na mão de alguém? Para falar: não, eu não perdoo. Tem agora um negocinho, né? Mas o pessoal coloca, os crentes hoje estão colocando uma coisinha a mais. Tá bom, eu perdoo, mas não quero conviver. Interessante, muito interessante. Eu só fico me questionando e pensando: como é que vai fazer no céu? Porque eu conheço um céu. Como faremos para... Não, eu perdoo, mas eu quero conviver. E como que vai conviver a eternidade lá? Se aqui é só um treinamento. Mas tem gente falando que quer que Jesus volte logo. Jesus vai voltar logo, você não vai perdoar e vai ficar. Nesta noite é noite de aprendermos com Jesus. Jesus perdoou todos os seus algozes, todos os seus perseguidores, todos aqueles que o maltrataram, que o chicotearam, que o crucificaram. Dá para glorificar o nome do Senhor, irmão? Dá não? Jesus perdoou todos os seus algozes. Tudo bem. Perdoar os perseguidores, tá, é difícil. Eu te entendo. Eu também me entendo. É difícil, né? Perdoar aqueles que são contra você, eu sei, tá, é difícil. Então eu vou para a segunda lição. A segunda ação de perdão de Jesus. Os de longe é difícil perdoar, eu te entendo, tudo bem. Mas Jesus perdoou os seus discípulos. Estou falando dos discípulos, aqueles que ele depositou cuidado e confiança durante 3 anos. Jesus perdoou eles. Vamos ler o texto? Lucas 22, do 54 ao 61, por favor. Lucas 22, do 54 ao 61. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Discípulo, Pedro, o único homem além de Jesus que rompeu a lei da física, que andou por cima das águas. Pedro, o Pedro que Jesus disse: olha, através dessa tua revelação eu vou edificar a minha igreja, eu sou o Cristo. Estou falando do Pedro, E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e
Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Jesus está na casa do sumo sacerdote Cristo. Pedro está de longe. Estou falando do Pedro que horas atrás pegou uma espada e cortou a orelha de um soldado. E no diálogo com Jesus ele fala assim: o senhor quer que a gente saque da espada e mata todo esse povo? Que horas antes disse para Jesus: o senhor pode ir para onde o senhor for, eu vou estar junto com o senhor. Aí Jesus revela isso para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Aí Pedro está ali, chega uma mulher, pergunta: não, não sou. Chega um homem, fala e fala: não, não sou. Só que crente tem o seu jeito de ser, e o jeito do crente ser não é igual ao do mundo. Passou 1 hora, o rapaz chega assim: não, você é de lá assim. Aí ele fala: não sou. Quando ele fala não sou, Jesus está dentro da casa. Aí Jesus vira assim, ó, e olha para Pedro. Quando Jesus vira e olha para Pedro, o Pedro lembra: o galo canta. Calma. João 19, 25 e 26. João 19, 25 e 26. Não vai ficar tudo na conta do Pedro. Prometo a vocês, não vai ficar tudo na conta do Pedro. Jesus está na cruz, crucificado. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Nós só vamos poder tirar João dos 11, somente João foi o que não abandonou Jesus. Os restantes todos abandonaram. O Pedro negou, mas teve 9 que abandonou. Só João estava com as mulheres aos pés da cruz. Quando Jesus aparece para Maria e manda avisar aos discípulos que ele ia ter com eles, qual que é a fala do Tomé? Não ressuscitou. Eu não acredito, eu só acredito vendo. A incredulidade bateu no coração de Tomé. Mas quando Jesus vai se apresentar para os discípulos, qual que é a primeira fala de Jesus? Calma, para você pensar. Jesus não chega assim: Pedro, me negou, né? Tomé, não acreditou, né? Ó, aqui tudo, o único que presta aqui é só João, porque ele ficou comigo até o fim. O restante de vocês não presta. Não, Jesus não chegou assim. Qual foi a primeira fala de Jesus quando ele entra na casa? Pai seja convosco. Porque na cruz, quando Jesus dá o dado, Pai perdoa, diz: Pai, apolua. Jesus está falando: eu perdoo também os meus discípulos, aqueles que por medo fugiram, aqueles que por medo me negaram, eu perdoo. Jesus perdoou na cruz tanto os seus algozes como os seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos. Aí como que o obreiro não consegue perdoar o obreiro? Como que o obreiro não consegue perdoar o obreiro? Lógico que é inacreditável a falta de ética ministerial que nós temos hoje no meio dos obreiros da igreja. É uma falta de ética tamanha. Mas, como que eu não vou perdoar um outro obreiro?
Como que eu vou ficar no culto enquanto o fulano está pregando? Eu não vou dar um glória. Não vou dar um glória. Não vou dar um glória. Isso não acontece aqui. Espero. Não vou dar um glória. Ou tomara que ele se atrapalhe no esboço. Nossa, tomara que Deus não brade hoje não, porque semana que vem sou eu que vou pregar. Ou por que não, né, ficar julgando a pregação? Porque temos julgadores de pregação. Lógico que cada um atinge um público. Isso é normal. Mas ciúmes de obreiro com obreiro? Não perdoa ele não. Jesus depositou 3 anos da sua vida com aqueles homens. Um nega, os outros abandonam. Um chega a dar um beijo no rosto e entrega ele. Mas se Judas tivesse arrependido, Jesus perdoaria ele também. Viu? Porque Jesus não tem esse negócio. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus perdoou os seus discípulos. Jesus perdoou aquele que o seu colégio apostólico que havia falhado com ele. Então Jesus perdoou os seus algozes e os seus discípulos. Tudo bem. Pastor, não sou obreiro. Pastor, não tem ninguém que me persegue. Eu sou tranquilo. Então, até agora, Deus não falou, essa mensagem não falou comigo, pastor. Porque eu não tenho algozes e eu não sou obreiro, eu sou um membro da igreja. Nem sei dos problemas que tem administrativamente na igreja. Não quero saber, ok. Então, eu vou te dar outro exemplo. Jesus perdoou a sua família. Não é a sua, não, é a família dele. Jesus perdoou a família dele. Eu não sei, agora eu acho que vai dar uma apertada. Jesus perdoou a família dele. Abra para mim, por favor, Marcos, capítulo de número 3, do 13 ao 21. Jesus perdoou a família dele. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, e Felipe, Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, Tiago, e filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Quem saiu para prender Jesus? Não, fala mais alto. Quem saiu para prender Jesus? Os parentes, é primo, é tio, é tia, é sobrinho. Eles não entendiam o ministério de Jesus. Aí o que eles fazem? Vamos lá prender esse homem, vamos parar, porque ele está fora, ele está doido. Não é assim que falam de você? Está doida! Só pensa em igreja. Esse daí está doido. Alex pitolou, está doido. Eu ser pastor, excelente ser pastor. Ficar resolvendo o problema dos outros. Nem ganhar nada para isso. Está doido, está fora de si. Depois disso daí, a Maria chega com os irmãos dela, com os filhos dela, com o meu irmão de Jesus. Aí ela pega e fala assim: ó, vem pra cá, sai daí, vem pra cá. Aí Jesus fala assim: quem é que está falando aí? A sua mãe está te chamando. Ele falou assim: está aqui minha mãe e meus irmãos. Vocês são minha família. Jesus perdoa a família dele. Quando ele diz: Apolu, Pai, perdoa-lhes. Perdoa a minha família. Porque eles falam que eu estava fora de si.
você não se dá bem com as pessoas do seu sangue, você acha mesmo que você vai se dar bem com uma pessoa que você não conhece? Tem gente que não consegue ter comunhão com a família dele. Ele é tão bom, que só ele presta. Só os filhos dele prestam. Eu nunca vi dar uma coisa errada quando um parente fica falando dos filhos dos filhos do outro parente. Você quer ver uma coisa para dar errado? É o irmão ficar assim, ó. Ah, mas os filhos do meu irmão não prestam. Ah, mas essa namorada aqui, essa mulher que casou com o meu sobrinho, ela não presta. Parece que vem tudo ao contrário. Fecha a tua boca. Vai orar. Vai interceder. Boca de crente é para glorificar o nome do Senhor. E já vou te falando. Pode perdoar teu irmão. Pode perdoar teu sobrinho. Pode perdoar teu filho. Vai perdoando seu pai. Vai perdoando a sua mãe. Viu? Vai perdoando. Porque se você não perdoar, você não se parece com Jesus. Vou repetir, o Evangelho só passou por você. O Evangelho não habita em você. Tem que perdoar. É para perdoar o pai. É para perdoar a mãe. É para perdoar o irmão, viu? Porque quando o pai e a mãe vai embora, só sobra os irmãos. E tem os irmãos que são uma bênção. Vou falar uma coisa para você. Fala ou não fala, irmão? Fala ou não fala, irmão? Você só tem o que você merece, meu irmão. Você só tem o que você merece. Esse irmão, essa irmã que você tem é o que você merece. É o que eu mereço. E você é o que eles merecem. Dá para glorificar o nome do Senhor agora, irmão? Porque é muito fácil falar assim, eu mereço mesmo ter isso daí. Mas e você? Sabe que os teus irmãos merecem ter você mesmo? Coitado do meu irmão, viu, irmão? Está gravando, né? Eu amo esse menino. Porque, olha, irmãos, o que eu pego no pé do meu irmão não é brincadeira. Desde sempre. E ele me escuta, viu? Ele fala, você é o mais velho, fica quieto e vai embora. E também, se não ficar quieto e vai embora, eu faço ele ir na marra. Tem que perdoar, irmãos. Tem que perdoar. Entende? Eu nunca vi filho ficar com musguinha com o pai. Meu pai me abandonou minha mãe. E você ficou ainda com a sua mãe. Dá glória a Deus pela tua mãe. E vou te falar, viu? Tua mãe não é camarão, não. Para ter você, precisou do pai. Você tem algumas coisinhas do teu pai também. Tem algumas coisinhas da tua mãe, mas tem algumas coisinhas do teu pai também. Minha mãe falava assim para mim, você tem hora que é igual ao seu pai. Coitado. Viveu 2 vezes, meu amor. Jesus perdoa a família dele. Perdoa a sua família, irmão. Você é crente. Seu irmão não é crente, mas você é crente. Mostre o Evangelho através das suas ações, do seu perdão. Mas Jesus, irmãos, perdoou os seus algozes, os seus discípulos, a sua família, mas acima de tudo, Jesus perdoou, irmão, você. Você se sente feliz com isso? Jesus perdoou você. Jesus perdoou eu. Jesus perdoou a humanidade. Jesus perdoou o teu vizinho. Aquele endemoniado ao quadrado, Jesus perdoou ele também, viu? Aquele filho do cão com a pombagira, Jesus perdoou ele também, viu, irmão? Perdoa sim! Perdão de Jesus abrange toda a humanidade. Vamos para o textuário da Bíblia Sagrada, João 3,16. Projeta, Vinícius, para a gente ler junto, todos juntos. No 3, 1, 2, 3.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que Deus fez? Deus mandou o único do gênero. Unigênito, ali, essa palavra unigênito significa o único do gênero, o único da espécie. Deus mandou Jesus, o único, o melhor do que o céu poderia proporcionar. Jesus mandou. E aí na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes. E esse perdão, irmão, foi há 2025 anos atrás, mas continua vivo até hoje. O prato continua até hoje. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem. Tinha alguns versículos que eu gostaria de citar aqui, mas não vai dar tempo. Eu quero repetir a frase de C.S. Lewis. Todo mundo acha que o perdão é uma ideia adorável, até que ele tenha algo a perdoar. Faça uma avaliação. Se tiver algo aí que você precisa resolver, liga, vá lá, perdoa. Perdoe aqueles que te perseguem. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem que eles estão perseguindo o Filho de Deus, uma filha de Deus. Eles não têm noção do que pode acontecer com eles. Não tem noção. Mas você vai perdoar. Perdoe os seus irmãos, os obreiros. Perdoe o teu pastor, que às vezes passa no limite, às vezes pega no pé demais, às vezes dá umas pancadas santas. Perdoa o seu pastor. Perdoa as ignorâncias do seu pastor. E eu faço isso e repito com toda certeza, com toda a verdade da minha alma, porque eu te amo. Pego no teu pé porque eu te amo mesmo. Porque se eu não te amasse, eu te amo não é porque você é meu, não. Eu te amo porque você tem um dono. Eu preciso zelar por você para entregar você para o seu dono. Perdoe os obreiros. Obreiros, se perdoem. Para com esse negócio de disputa. Isso é coisa do diabo. Quem gosta de disputa, quem gosta de se aparecer mais é o diabo. Eu gosto é quando alguém, meus obreiros prega e o negócio pega mesmo. Eu gosto que o céu desce e eu falo: olha, não é que ele está cheinho hoje mesmo? Glória a Deus, Pai, fala comigo mais. Perdoe os seus familiares. Não cria essa raiz de amargura, não, porque você foi ferido pelo seu marido, pelo seu pai, pela sua mãe. Água que passa debaixo da ponte não volta. E vou falar uma coisa, viu? Não adianta a gente ter saudade quando a gente perde. Aproveita quando tem, porque é difícil perder, viu? Dói demais. Mas se perdoe também. Se Jesus te perdoou, se perdoe também. Deixe de se autoflagelar. Se Jesus te perdoou, se perdoe também. E eu vou falar uma coisa: se você sair daqui e errar, Ele vai te perdoar de novo. E se você errar de novo, Ele vai te perdoar de novo. 70 vezes 7 não é só para a gente, não. Jesus vai mais de 70 vezes 7. Já parou para pensar? Se eu fizer a conta, vai dar muito número. Eu não sou de exatos, eu sou de humanos. Perdoe-lhes, no nome de Jesus. O poder do perdão, ele é maravilhoso. Ele nos liberta. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Deus essa noite? Que Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Nós vamos ficar de pé.